Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler o versículo de número 6. Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe os pecados e nos conceda a sua bênção, a sua graça, para que nós possamos, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, meditar na tua palavra. Fales conosco, nos instrua, nos edifique, nos corrija, nos anime, nos fortaleça, nos edifique, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, de nesta oportunidade, nesta nossa reflexão para o nosso culto doméstico desta noite, do Dia do Senhor, enfatizar um pouco mais algumas coisas que eu já coloquei para os irmãos na nossa exposição do culto da manhã e aplicando também, irmãos, com mais alguns detalhes, esse ponto que eu quero enfatizar, que é exatamente, irmãos, a questão do conhecimento de Deus, não é? E o bem, no sentido, meus irmãos, de na verdade, um movimento que aqui vai acontecer, que nós vamos observar, de uma relação entre esse conhecimento e esse bem, né? Um movimento que vai se processar e que o apóstolo Paulo aqui ele nos apresenta de uma maneira muito clara, muito evidente desse movimento. Um movimento, na verdade, de crescimento e que toma um certo caminho este movimento, né? Então, vamos dizer assim, ele cresce, mas ele cresce de uma maneira em que existe um caminho que ele percorre neste crescimento e não outro, de forma que, se nós não tivermos esse caminho, não haverá realmente crescimento, né? E o resultado, enfim, deste crescimento. Então, nós observamos aqui, eu falei para vocês pela manhã, na nossa exposição, que Paulo fez três coisas aqui, basicamente. Duas coisas, né? Basicamente, é uma oração, só que uma oração em dois sentidos, vamos dizer assim. Uma oração, primeiro, de gratidão a Deus, e uma oração também, irmãos, de clamor a Deus por Filemon. Então, tanto ele agradece pelo que Deus tem feito na vida de Filemon, operado nele, feito dele um homem generoso, feito dele um homem cheio de frutos, mas também ele, em segundo lugar, ele pede que Deus lhe dê mais graça, né? Que Deus lhe fortaleça, exatamente aumentando o conhecimento dele, né? Nós observamos isso aqui, meus irmãos, e como eu disse para vocês também no versículo 9, aliás, no versículo 7, ele apresenta a natureza e os efeitos desse bem que a gente tem visto já em Filemon e que o leva a agradecer e leva a orar, né? E este homem, foi isso que eu disse pela manhã, que está realmente, é um homem apropriado para receber o pedido da carta de perdão e assim por diante. Nós temos então aqui, porém, isso que eu quero enfatizar na nossa meditação agora desta noite, o movimento deste crescimento espiritual que toma um certo caminho. Nós observamos, irmãos, em primeiro lugar, né, as coisas que eu vou falar aqui muito enfatizando o que eu já disse pela manhã, mas eu quero estruturar um pouco mais esse pensamento do crescimento e do movimento desse crescimento, né? Tudo começa com Deus, tudo começa com Deus. Então nós observamos que Paulo, quando ele ora agradecendo e quando ele ora pedindo, por que ele agradece? Ele agradece porque ele sabe que tudo que está acontecendo na vida de Filemon é efeito da graça, é efeito da operação de Deus na vida do seu servo, do seu filho. Quando ele pede para que Filemon cresça em conhecimento do bem, não é, que Deus está operando, ele também está pedindo isso a Deus. Por que ele pede isso a Deus? Também isso mostra que Deus lhe dará o crescimento. Então, tanto Deus, ele opera essa graça de transformar Filemon e de operar esses frutos, de fazer
com que esses frutos apareçam na vida de Filemon, como mesmo Deus lhe dará crescimento para que esses frutos abundem, né, cresçam, se multipliquem na vida de Filemon. Nós vemos isso, por exemplo, só para lembrar de um texto, em João capítulo 15, que o Senhor diz que que o Pai limpa a videira para que se produza mais fruto ainda, né? Os galhos produzam ainda mais frutos, os verdadeiros galhos, galhos que estão realmente ligados à videira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então haverá uma produção de frutos, meus irmãos. Mas aqui nós observamos a questão do conhecimento, e de como essas coisas vão acontecendo. Então, em primeiro lugar, Deus é que começa tudo, e que Deus é que pode manter tudo. Deus é que pode manter todas essas coisas, Deus é que pode operar realmente todas essas coisas. No entanto, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela fala que Deus Ele está operando, Ele está fazendo essas coisas, tanto Deus inicia como Deus é que mantém, por isso que Paulo agradece pelo que Deus fez e ora para que a obra da graça, né, prossiga ainda mais. Isso não significa, meus irmãos, que o homem não tenha responsabilidade, que o homem seja meramente ali um robô em todo esse processo, né? Muito ao contrário. Ainda que seja verdade que tudo é Deus que opera, tanto do início como a continuidade, isso não é incompatível com a responsabilidade humana, né? Com realmente a atitude humana de buscar a Deus, de buscar crescimento, de buscar desenvolvimento. E eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, que a palavra de Deus fala desse processo, né, e dessas atitudes humanas, que aqui fica subentendido nas Escrituras, que é prudente que nós observemos e é prudente que nós sigamos, então, esses meios que dizem respeito, então, à nossa responsabilidade para o crescimento. Mas antes disso, eu gostaria de enfatizar aqui, antes de falar desses meios, né, eu gostaria de enfatizar também que esse conhecimento, como eu falei também pela manhã, é o conhecimento de Deus, por meio do bem que Deus opera no seu servo Filemon, em que esse conhecimento de Deus, e que mostra o bem que Deus está operando por Cristo Jesus, este conhecimento então de Deus vai acontecer tanto em Filemon como os que estão em volta dele. É o conhecimento verdadeiro, é aquilo que realmente nós devemos buscar, é isso que nós estamos buscando no cristianismo genuíno. Então, é o conhecimento de Deus. E um outro aspecto importante também aqui, que eu gostaria de enfatizar também neste momento, relacionado ao conhecimento de Deus, é que o conhecimento de Deus, que é o conhecimento que se está buscando aqui, ele se manifestará em obras de amor e de fé. Não é? Então, vamos dizer assim, nós poderemos conhecer que uma pessoa é de Deus e conhece Deus e está crescendo no conhecimento de Deus na medida em que ela manifestar obras de amor e fé. Nós sabemos, irmãos, e eu lembro novamente de João 15, quando o Senhor Jesus Cristo fala da videira, fala dos ramos, fala dos frutos, né? Ele fala que o fruto, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? Ele diz: eu vos escolhi para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Nós temos aqui, meus irmãos, que a evidência de fato de que Deus está operando na vida de uma pessoa é o fruto espiritual, esse fruto de amor, esse fruto de fé, são essas ações generosas. É aquilo que a palavra de Deus ela vai nos falar aqui no versículo 6, que eu também enfatizei pela manhã na nossa exposição, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento, né? Então, essa comunicação da fé, como é que se comunica a fé? Exatamente pela manifestação desse fruto, exatamente quando a fé expressa-se dessa maneira, na generosidade, quando se torna uma realidade na vida do cristão, também o que está no versículo 5, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus. Ouvindo do amor e da fé, no sentido que de apenas uma declaração, de apenas de um conceito de amor e de fé em Filemon? Evidentemente não. É claro que Filemon devia falar
e devia proclamar com as suas palavras, né? Então, com o seu falar, esse amor, esta fé, o Evangelho, mas ele não ficava só no discurso, mas como é apropriado quando a coisa é genuína, é verdadeira, ele também mostrava em obras de amor, obras de fé. Meus irmãos amados, nós temos aqui então que o conhecimento de Deus, que é o conhecimento verdadeiro, manifesta-se em obras. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus, mais eu creio em Deus, eu amo os irmãos. As obras de fé beneficiam os meus irmãos, como eu expliquei pela manhã, quando Paulo diz aqui, ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, não quer dizer que ele creia nos santos como ele crê em Jesus, mas que essa fé em Jesus se manifestará aos santos, influenciará os santos, beneficiará os santos. Então, na medida em que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos também amando ao Senhor, amando nossos irmãos, crendo no Senhor e operando obras de fé que beneficiarão os nossos irmãos. E isso é o bem. Esse é o bem realmente que Paulo ele fala aqui no versículo 7, quando ele diz: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Esse é o bem que se manifesta assim, que tem a sua natureza nesses efeitos, manifesta nesses efeitos, né? E que ele cita no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Esse é o bem, meus irmãos, que a palavra de Deus então vai se manifestar. É o conhecimento de Deus que manifesta-se em boas obras, que leva ao conhecimento de Deus ao próprio Filemão e aos outros. Enfim, esse é o bem. Em resumo, quando ele diz aqui, porque tenho grande gozo, consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, nós podemos resumir tudo isso no seguinte: conhecimento de Deus. O bem genuíno é conhecer o sumo bem, como eu procurei também enfatizar de manhã na nossa ministração, na congregação. Agora, irmãos, vamos encerrar aqui, e esse é o ponto realmente, na verdade, que eu quero enfatizar mais, os meios desse crescimento. Nós temos aqui, então, alguns meios desse crescimento. Ora, primeiro meio colocado aqui no trecho, a oração, né? Então, a oração, vamos dizer assim, será aquela ida ao Senhor clamando, primeiro agradecendo por graça e clamando por mais graça. Isso por Filemão, mas isso se aplica a Filemão, aos irmãos, quando nós vemos as obras deles, como eu também falei de manhã, mas também por nós. Ou seja, a Bíblia mostra o seguinte: vamos agradecer ao Senhor. Na medida em que nós formos crescendo, na medida em que nós virmos o crescimento na vida de nossos irmãos, vamos agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem operado, pelo que Ele tem feito. Em segundo lugar, conforme o exemplo de Paulo, vamos orando, vamos clamando, vamos pedindo mais graça, vamos suplicando que o Senhor Deus realmente aumente a graça, revele-se mais ainda, aumente nosso amor, aumente nossa fé e através então disso glorifique o seu santo nome. Então, oração, o crente não pode deixar de orar. O crente, quando ele ora, podemos então pontuar aqui um detalhe muitíssimo importante, ele está dizendo: tudo é pela graça, por isso ele agradece. Quando ele pede mais, ele está dizendo somente pela graça. E quando o crente ora, ele está dizendo que acredita, que crê realmente que só o Senhor pode lhe ajudar, que tudo depende do Senhor. Se um crente não ora, isso na verdade é uma contradição, né? Um crente não orar, mas se isso acontecesse, né? Isso estaria dizendo que na verdade aquela pessoa ela não depende da graça de Deus, ela não confia em Deus, ela confia em si, então não é crente, né? Então, na verdade, essas coisas são contradições, né? Então, o que nós podemos dizer é que o crente orará, que o crente clamará, que o crente agradecerá pelo que o Senhor tem feito na sua vida, que o crente clamará por mais graça, meus irmãos amados. Observemos então que aqui a oração é essencial para o crescimento, agradecendo pelo que o Senhor fez, orando para que o Senhor conceda mais crescimento ainda. Em segundo lugar, nós estamos vendo, irmãos, aqui, e esse é o detalhe, na verdade é o tema da carta. Você lembra qual foi o tema da carta que eu coloquei desde a primeira exposição, não é? Eu coloquei o seguinte:
o amor, aliás, perdão, o pedido por um escravo conforme o Evangelho. O Evangelho é o que está baseando, é o que está, vamos dizer assim, dando sentido para todo o assunto da carta. Se não fosse o Evangelho, se não tivesse ali chegado aquelas pessoas a mensagem de transformação do Evangelho, a carta não teria sentido tudo isso aqui, né? Então é realmente pelo Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia, a palavra, a pregação, a verdade que chegou a nós, que transformou essas pessoas por obra e graça do Espírito em Jesus, que lhes deu uma mudança de vida, que lhes encheu de amor, lhes encheu de fé, operou neles o fruto espiritual de boas obras, que alegrava o coração do apóstolo, que consolava, que dava consolação, como ele diz aqui no versículo 7, recreio, as entranhas dos santos. Irmãos amados, é o Evangelho, é a palavra. Portanto, o crescimento sempre é pela palavra, sempre é quando nós ouvimos a palavra, quando nós colocamos nosso ouvido para meditar, para ler, para meditar nas Escrituras, para ouvir as Escrituras, para ler as Escrituras, para meditar nela. Nós precisamos nos aproximarmos cada vez mais das Escrituras para que esse crescimento aconteça. Não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual, não há conhecimento de Deus sem que nós venhamos nos aproximar e venhamos ouvir, meditar com oração, com clamor nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, porque é a verdade de Deus. Portanto, temos que crescer neste conhecimento, temos que buscar cada vez mais a palavra, a verdade. Esse é realmente o meio. Também aqui, irmãos, subentende-se por todo o assunto da carta que nós precisamos ter, porque só essas pessoas aqui que têm crescido no conhecimento, elas podem realmente se desenvolver. Esta palavra que é aplicada à comunhão, ou seja, observem que na medida que o próprio Filemon crescesse, ele iria crescer no conhecimento do bem que Deus está operando. Na medida que as pessoas observassem a vida de Filemon, elas iriam ver naquela vida o crescimento no bem. Mas como elas iriam reconhecer? O que lhes daria luz? O que lhes daria compreensão para que elas pudessem então entender ali, meus irmãos, o bem, não é? Eu poderia ilustrar assim: se eu digo para você assim, meu amigo, por favor, vá no supermercado, por exemplo, e compre, vou colocar aqui uma suposição, 10 laranjas. Vamos supor que você nunca viu uma laranja, você não sabe como é. Aí eu vou lhe explicar como é, vou lhe explicar a forma da laranja, a cor da laranja, né, como é ali quando você toca na laranja, enfim, eu vou lhe dar as características daquele fruto e você vai então poder reconhecer como laranja, não como outro fruto. E, meus irmãos, só para ilustrar, né? Nós podemos dizer que algo semelhante acontece. Como é que eu sei que uma coisa é boa? Como é que eu sei que é o bem? Como é que eu sei que aquilo realmente é produtivo, é bom, é útil? Pela luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra, é a verdade de Deus que me leva a reconhecer um fruto bom, a ver que aquilo realmente é bom. Então é a palavra aplicada à situação de Filemon. Em Filemon, pela luz da palavra, compreendesse o bem, conheceria então mais a Deus, cresceria mais ainda em piedade. Assim também todos os irmãos que estivessem ali em volta de Filemon. E por isso que Paulo ora. Em terceiro lugar, meus irmãos, um terceiro meio que é explícito aqui, né, é a comunhão. Ora, Paulo está falando da comunhão cristã, né, do amor expresso em comunhão, de que as entranhas dos santos foram recriadas, de que no versículo 5, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Esse irmão amado Filemon, que nos deixa assim um exemplo tão belo de piedade, ele amava os irmãos, ele tinha comunhão com os irmãos, ele estava com eles, aquela comunhão e aqueles frutos expressos nessa comunhão fariam com que aqueles irmãos crescessem no conhecimento do bem, crescessem no conhecimento do Senhor. Então a comunhão cristã, a convivência entre irmãos, o estar junto, por isso que é tão importante o dia do Senhor, né, meus irmãos? Por isso que nós sentimos realmente tanta falta do culto durante essa pandemia. Foi necessário parar, mas sentimos falta. Isso tudo, meus irmãos, leva também ao conhecimento de Deus, ao crescimento no conhecimento, ao crescimento no bem do Senhor. Então eu gostaria
de lhes deixar aqui mais essa palavra de reflexão, que é um reforço, na verdade, da mensagem da manhã, colocando para vocês então esses 3 meios aqui postos aqui, uns mais explicitamente, outros mais implicitamente, de crescimento, não é? Ou seja, irmãos, oração, palavra e comunhão. E que quando nós usamos esses meios, a oração, palavra, comunhão, oração dizendo que só a graça, palavra recebendo a palavra, né? Recebendo a luz, recebendo o conhecimento, e comunhão quando nós aprendemos com nossos irmãos, tanto pelas palavras deles como pelas obras deles, nós estaremos crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no bem, também nos tornando instrumentos para o conhecimento de Deus na vida deste mundo e na vida de nossos irmãos. Vamos fazer isso? Vamos usar esses meios? Vamos orar, vamos clamar, vamos meditar mais nas nossas escrituras, na nossa Bíblia, vamos ter comunhão com nossos irmãos, vamos aprender com eles, ver os frutos da palavra e do fruto da graça na vida deles, e cresçamos no amor a Deus, no amor aos irmãos, na fé em Cristo e manifestando obras da fé que beneficiam os nossos irmãos. Cresçamos no conhecimento de Deus, cresçamos no conhecimento do bem e do crescimento e da prática do bem. Cresçamos no conhecimento do sumo bem e vivamos cada vez mais manifestando este bem. Que assim seja, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que nós possamos crescer no conhecimento, no amor a Ti, na fé, e assim manifestando o bem. Que o Teu nome santíssimo seja glorificado e que nós sejamos cada vez mais edificados. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Que Deus lhes dê uma boa noite, uma boa semana. Estejam em oração com as suas famílias. Que o Senhor lhes abençoe no finalzinho aí do dia do Senhor e por toda essa semana em Jesus. Amém. Até.